é um assunto antigo. Os cristãos hebraicos estavam passando por uma grande perseguição do Império Romano, e o autor aos Hebreus escreve esta palavra. O título que eu escolhi, desigrejado, se fosse para escolher hoje, eu colocaria uma mudança. A mudança seria igrejados, quem são? Repetindo, igrejados, quem são? Se fizermos uma definição dos igrejados, logo, aqueles que não estão dentro dessa categoria, podemos considerar sem igreja. Podemos citar a frequência aos cultos. Hoje, não temos uma frequência como eram nas antigas igrejas. Hoje, por exemplo, aqui nós temos uma média de 4 cultos, terça, quinta e domingo 2 cultos, de manhã e à noite. E esporadicamente aos sábados. E o que eu estou falando aqui, aqui tem muitos pastores. Então você que é pastor, você sabe do que eu estou dizendo. São poucos as pessoas que realmente estão entendendo o corpo de Cristo como um organismo, uma entidade híbrida, onde existe o organismo, que é o funcionamento, como Paulo fala muito sobre o corpo humano, e a organização, que é a parte humana. Então, o divino com o humano, assim é a igreja do Senhor. Dentro da igreja do Senhor, o Senhor nos chamou para sermos discípulos. E os discípulos devem ser atuantes, devem ser participativos, devem ter uma frequência, deve ter um funcionamento dentro desse organismo, principalmente a vida espiritual. Quando uma pessoa tem um entendimento da igreja como representante do reino de Deus aqui na terra, a pessoa vai procurar se integrar à igreja. E hoje nós passamos por uma fase que podemos dizer e rotular como a crise do pertencimento. O que é isso? A falta de pertencimento a por exemplo, estamos falando da igreja. Então, a sociedade pós-moderna, depois da queda do Muro de Berlim, 1989, hoje o pertencimento ele pode ser considerado descartável. Eu pertenço a alguma coisa, a uma organização, a uma igreja, até um determinado ponto. Depois desse determinado ponto, eu descarto a igreja. A igreja, para mim, já não tem uma utilidade. Podemos ver muito isso quando pessoas passam por crises, às vezes de doença, às vezes um conflito familiar. E quando a pessoa resolve todas essas circunstâncias que o levam a procurar a Deus, a palavra de Deus, elas simplesmente se descartam a entidade. Então hoje, para muitas pessoas não existe o absoluto, é tudo muito relativo. E nós sabemos que a palavra de Deus, ela não pode ser relativada, ela tem que ser absoluta. Nas suas doutrinas, nos seus dogmas, nos seus chamados axiomas, que são verdades que são inquestionáveis na nossa fé,
a encarnação de Cristo, por exemplo, a sua morte, a sua ressurreição, a questão da Trindade. Então são valores absolutos que não podemos querer relativar. Então hoje, devido ao pluralismo dessa sociedade que nós vivemos, existe então esse choque de ideias e eles pregam uma inclusividade de valores que estão totalmente fora da nossa, por exemplo, da Igreja do Senhor, que procura seguir os parâmetros do Senhor. Então, é uma sociedade individualizada, privatizada, como se verifica na pós-modernidade. Então, a pós-modernidade sugere um indivíduo absolutamente autônomo, privado, confinado a um mundo próprio e incapaz de adequar-se a qualquer padrão, além daquele que ele já se rotulou, já modulou. Então, essa é uma característica que nós temos que enfrentar como Igreja do Senhor. Temos que defender este corpo de Cristo que é a Igreja do Senhor. Para tanto, nós vemos a proposta de Deus à comunidade da fé. Isso tudo começou com Abraão, chamado de Abraão, Gênesis 12, é onde Deus disse: de ti farei uma grande nação e abençoarei todas as famílias da terra. Nós vemos a sequência por Isaac, depois nós vemos a sequência por Jacó, quando Jacó fugitivo do seu irmão Esaú, qual foi a primeira experiência que ele teve? Reclinou a sua cabeça numa pedra e ali ele teve um sonho, os anjos subindo e descendo. E o que ele disse no final? Ele chegou a uma conclusão e afirmou: Betel. O que significa Betel? Casa de Deus. Este lugar é casa de Deus. E o Senhor Jesus Cristo, quando encontrou com meu xará Natanael, o que ele disse para Natanael na conclusão da sua abordagem com ele? Quando Natanael ficou admirado que Jesus falou que o conhecia, e aí o Senhor Jesus disse para ele: se você crer, você vai ver os céus abertos e os anjos subindo e descendo. João capítulo 1, verso 51, mostrando a figura da escada que nos leva a Deus, que é a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vemos na sequência a igreja no deserto, quando o povo de Israel saiu do cativeiro egípcio. Nós vemos a manifestação, o cuidado de Deus para com aquele povo. Nós vemos o cuidado de Deus, a introdução do tabernáculo. E nunca isso ficou individualizado, apesar do sacerdote fazer a maior parte da liturgia, todo o povo participava. Nós vemos a questão do templo de Salomão sendo erguido, todo o povo participando. Nós vemos depois o cuidado de Esdras e de Neemias, do retorno do cativeiro babilônico, na reconstrução da liturgia espiritual, o primeiro princípio, o pilar que Deus exigiu do seu povo quando retornou, que eles tivessem uma vida espiritual. E nós vemos, por exemplo, em Êxodo, capítulo 19, versos 5 e 6, o desejo de Deus para Israel como uma nação para ser reis e sacerdotes diante de todas as outras nações. E no Novo Testamento, nós vemos que em Marcos capítulo 11, o Senhor Jesus fez a declaração que foi dita por Isaías: a minha casa será chamada casa de oração. E aí
Podemos citar Atos capítulo 3, quando os discípulos iam para o templo orar. Podemos citar Atos capítulo 6, da instituição dos diáconos no serviço material de servir às mesas. Nós vemos Atos 11, 26, aonde os cristãos em Antioquia foram chamados pela primeira vez, chamados cristãos. E mais adiante, nós vemos Atos 14, a igreja que estava em Licônio, em Psídia, em Antioquia, e várias outras citações da igreja como coletivo. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele escreveu 7 epístolas, 7 cartas às 7 igrejas que ele fundou. Nós vemos Tiago falar, lá em Tiago 5, se está alguém doente, chame os presbíteros da igreja. E nós vemos no final, Apocalipse, no início de Apocalipse, capítulo 3 e capítulo 2, nós vemos as 7 cartas que o Senhor enviou às 7 igrejas. Tudo isso, a igreja foi colocada por Cristo, lá na declaração de Mateus capítulo 16, quando Pedro fez aquela declaração, que tu era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor Jesus falou sobre esta declaração, sobre esta verdade: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então, nós fazemos parte de um organismo, não podemos ficar individualizados. No caso da igreja, ela tem a função de levar as boas novas aos perdidos. Paulo fala isso em Romanos 1,16, porque não me envergonho do evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Nós vemos a questão do discipulado, que deve ser feito na igreja, onde as pessoas vão receber os seus primeiros passos na vida cristã. A questão que hoje é muito importante da família. A educação, ela deve vir do lar, mas a igreja, ela tem uma participação muito grande com relação à família, porque ali os padrões morais, os padrões espirituais, eles são dados aos nossos filhos. Nós temos que ter a responsabilidade de trazê-los logo na tenra idade, porque vai chegar um momento que talvez o mundo vai exercer tanta pressão sobre eles, que eles não vão ter mais prazer de estar na casa do Senhor. Adolescentes e jovens que vão se criando na igreja e não passam pela corrupção deste mundo, por tantas coisas que ocorrem hoje, como por exemplo a ideologia de gênero, a questão de drogas, a questão de suicídio. Nós podemos ver uma sociedade, jovens que são preservados pelo ambiente da igreja. Estamos muito felizes porque no próximo domingo 2 jovens vão se casar. Ele começou conosco quando eu era menininho. Tenho foto dele quando era um garotinho, nas classes infantis. Então, tudo isso, a igreja, ela tem este propósito. A vida cristã, como é importante, no mundo de tantas aflições, nós podemos compartilhar da nossa fé com outras pessoas, a comunhão. Salmo 133, podemos ter comunhão uns com os outros. A questão do crescimento espiritual, ele não pode ser individualizado. 2 Pedro 3,18 fala: antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Agora, antigamente,
eu creio que dos presentes aqui, não que isso eu vou dizer como vanglória, não é vanglória, mas talvez eu que tenha mais experiência aqui de vocês, pela minha idade e porque eu passei já pela vida cristã. Antigamente, só existia duas modalidades de igreja. Existia a igreja pentecostal, que era a Assembleia de Deus, e as igrejas tradicionais. Esses movimentos de igrejas, eles vieram mais ou menos na década final de 70, 80. Uma das coisas que favoreceu muito a formação de novas igrejas foi a música. A música antigamente era só música da harpa, do cantor cristão, músicas congregacionais. Quando chegaram os chamados Vencedores por Cristo, em 1968, com o pastor americano Jaime Kemp, esse conjunto que tem mais de 50 anos, não vou dizer que eles foram causadores, mas começou um movimento mais de jovens na igreja, devido à questão... Obrigado, irmão. Devido à questão, por exemplo, das drogas no mundo hippie, então muitas igrejas foram formadas, trabalhos descontraídos, e dessa contextualização, movimentos, por exemplo, como Roberto McAllister, que foi da Igreja Nova Vida, no Rio, da onde surgiu o movimento neopentecostal, Igreja Universal, Igreja da Graça, vieram desses movimentos. Davi Miranda e Manuel de Melo saíram da Assembleia de Deus, fundaram, por exemplo, a Deus é Amor, Brasil para Cristo, e daí foi formando uma série de outras igrejas. E hoje nós temos uma quantidade enorme, gosto para todo tipo. E uma igreja que eu tive vendo ultimamente, a igreja dos metaleiros. Pessoal todo cheio de piercing, tatuado, som da pesada, balançando a cabeça. Isso já tem. Então tem igreja para todos os gostos. E aí surge mais acentuadamente, questão de 5 anos atrás, aqueles que estão contra a instituição da igreja, dessa organização híbrida. Organismo e organização, então são pessoas que estão fazendo uma espécie de desconstrução dos valores absolutos para valores relativos, achando que podem cultuar a Deus em casa, com os familiares e também com outras pessoas, como por exemplo o movimento Estação da Graça. Mas no final, esses grupos acabam se tornando também uma entidade, uma organização, porque lá eles se reúnem, lá eles têm alguém canta, alguém vai falar a palavra, e quando chega em momentos, por exemplo, como eu já fui convidado a ministrar a ceia, aí esse grupo fica meio desorientado. Parece que é algo tão vulgar, tão banal. Então é um movimento que visa a demolição de valores. É um movimento sem vínculo, fiéis que abriram mão do vínculo com as igrejas por causa de várias insatisfações,
por desvios teológicos, desvios escandalosos, no meio, por exemplo, eclesiástico, no meio político, no meio financeiro, lideranças que fizeram várias promessas e essas promessas não foram cumpridas na vida das pessoas. Então isso vai criando esse desapego à instituição igreja, desvio de caráter, malversão dos recursos financeiros da igreja, pessoas que se aproveitam de recursos financeiros da igreja, e quando a bomba estoura, aí as pessoas caem no descrédito da instituição. Abuso espiritual, pessoas que querem como que dominar as outras através de uma autoridade espiritual. Você está debaixo da minha autoridade. Lideranças despóticas que usam de tirania contra os membros, acepção de pessoas com base em classe social e em classe econômica, desencantamento com a comunidade da fé, e também podemos incluir dramas pessoais, que às vezes as pessoas convivem umas com as outras dentro da igreja, e esses dramas pessoais e dramas familiares faz com que haja um conflito, e desse conflito a pessoa acha melhor sair da igreja. Então, isso é o que nós temos como experiência. E na história podemos citar movimentos como o montanismo, que uma pessoa chamada Montano, no ano 155, um sacerdote pagão que se converteu ao cristianismo, ele logo foi contra a liderança eclesiástica da igreja. Ele questionava os escritos bíblicos, especialmente do Novo Testamento, e ele achava que ele era um instrumento do Espírito Santo para falar novamente através de profecias. Ele gostava de uma espécie de misticismo, então ele criou o seu próprio movimento. Nós podemos citar também os chamados pais do deserto, o monasticismo, que se recolheram, principalmente num período romano, quando Constantino Pseudo se converteu. Então aqueles valores começou a adentrar dentro da igreja, então eles quiseram se retirar deste convívio, e ali no deserto eles achavam que eles poderiam estar livre de corrupção moral e terem uma vida mais mística com Deus. Então hoje nós vemos que pessoas estão defendendo argumentos que eles defendem, são o complexo do edifício. Hoje, para você adorar a Deus, você não precisa vir na casa do Senhor. Nós sabemos disso, que nós somos templo do Espírito Santo. Nós vemos no livro de Isaías 66, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Nós vemos Estevão falar também sobre isso. Mas é muito importante estarmos juntos, estarmos compartilhando da mesma fé. Então hoje a questão do templo é menosprezada. Eles falam que isso está ligado ao judaísmo, aos templos gregos, ao chamado Panteão de Roma. Então eles procuram se defender que você não precisa estar no templo. São contra a tríade templo, sacerdote, sacrifício. E com o Senhor Jesus Cristo desfez todos esses antigos paradigmas, então você não precisa mais disso. São contra
a liderança do pastor, fazem que isso provocou uma divisão entre leigos e cleros. Isso vem formando uma espécie de pirâmide, a base aonde estão os crentes e uma pirâmide aonde está o pastor. E aí procuram citar uma divisão entre leigos e cleros. E isso é uma proposta que vem desde lá das chamadas doutrinas dos chamados nicolaítas. Apocalipse 2:6 da igreja de Éfeso, Apocalipse 2:15 da igreja de Pérgamo. Pessoas que queriam mandar na igreja, não aceitavam, queriam estar na liderança, então achavam que não precisa do pastor. E algumas pessoas utilizam de uma ilustração, dizendo que o pastor é uma grande boca e os crentes são uma orelha pequena que só tem a função de anotar os sermões e depois de contribuir com a igreja, com a bandeja da igreja. Então são esse tipo de argumentos que nós encontramos por aí, muitas pessoas pregando esse tipo de ensinamento. São antidizimistas, são pessoas, por exemplo, que no sermão consideram o sermão como a vaca ou o bezerro sagrado do protestantismo. Então acham que o sermão, por exemplo, no Antigo Testamento eram os sacerdotes, eram os profetas, e eles recebiam da parte de Deus, não tinha nada sistematizado como os pastores fazem, e utilizavam-se os pastores, a acusação, os pastores se utilizam da retórica, por exemplo, grega, romana, da eloquência, também desses movimentos, para estar pregando, estar entregando a mensagem, e tudo isso é atacado por essas pessoas. Então, dizem também, por exemplo, onde estiverem 2 ou 3 dos meus pequeninos reunidos, ali eu estou no meio deles. Agora, algumas teses que eu gostaria, caminhando para o final, que eu gostaria de deixar para a reflexão de todos vocês que estão aqui e que devem se interessar sim pela igreja do Senhor. Quando nós lemos as epístolas do apóstolo Paulo, nós vemos quanto amor ele tinha pelas igrejas. Por exemplo, estudamos quase um ano a epístola aos Efésios, e nós vemos como ele ficou encantado com o mistério que foi revelado pelo Senhor Jesus Cristo, fazendo algo que eu considero o mais difícil dentro da igreja de Cristo, que foi estar os judeus com os gentios. Não havia mais muro de separação. O mistério de Cristo, a igreja de Cristo, conseguiu fazer isso. E algumas teses que eu gostaria para a nossa reflexão seria, por exemplo, João capítulo 17, na oração sacerdotal, fala que nós devemos ser um, como o Pai é um conosco, ou um em nós. A igreja, para os líderes, tem um grande nó. Esse grande nó, quem é pastor sabe. Qual é este grande nó? O nó é a unidade. Você fazer uma unidade numa igreja é algo extremamente dificílimo. O individualismo é a negação da fé cristã. Não é possível uma pessoa achar que é cristã vivendo individualmente. A igreja é coletiva. A igreja é a retomada da unidade humana.
Quando nós estamos, como eu já citei, o Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É uma unidade, ninguém é mais do que ninguém. A igreja, como eu já disse, é um híbrido, tanto instituição humana como divina. Agora, devemos tomar alguns cuidados, principalmente os líderes, evitar pregações humanistas, centralizada no eu, perguntarem se gostaram da mensagem, se acharam boa a mensagem. Isso não é coisa boa de se fazer. Shows. Outra coisa, devemos ter apreço pela palavra. Muitos líderes colocam uma determinada visão, aquela visão que Deus deu para ele, pseudamente Deus deu para ele, é mais importante a visão do que as Escrituras, do que o Evangelho. Devemos tomar cuidado com fã-clube. Isso desagrega uma igreja. Eu gosto mais do pastor A. Se o pastor A não está, eu nem vou. Isso não é algo salutar para a vida de uma igreja. Hoje nós temos a igreja do cliente, o cliente que paga, o cliente, a igreja do rico, do que pode pagar. Hoje, não sei se vocês sabem, mas existe o personal pastor. Já viu isso? Existe o personal train, você contrata uma pessoa para ser o seu treinador, e se você tem muito dinheiro, você contrata, você não precisa ir na igreja, você pode contratar um personal pastor, não sei se o nome está certo, e aquele pastor vai cuidar de você, vai na sua casa, vai ministrar a palavra, vai orar com você, vai te dar toda uma assistência. Existe a igreja do clube. Então muitos acham que a igreja é um clube. Assim como eu pago a joia no clube, assim como eu pago a minha mensalidade no clube, eu tenho meus direitos. Eu quero que a igreja, eu pago o meu dízimo, minhas ofertas, eu tenho direito. Então, a igreja para muitos é como um clube. Existe um desequilíbrio entre o amor de Deus, que podemos amar a Deus, e um desequilíbrio no amor ao próximo. Parte da oportunidade e da honra de ser membro de uma igreja é ensinar nossa família a amar a igreja. Devemos fazer tudo para que a nossa família ame a igreja. Nunca contar para os nossos filhos, especialmente pequenos, algumas situações que menosprezem a igreja, que falem, por exemplo, de mau testemunho, de situações que podem ocorrer na igreja do Senhor. Precisamos ter esse cuidado. Uma outra coisa que eu anotei, a igreja universal, como muitos querem defender, é a igreja local. Não pode excluir uma da outra. A maioria dos livros do Novo Testamento foi escrita sobre as igrejas locais e para as igrejas locais. Então, Paulo fundou a igreja em Cencreia, em Antioquia, em Filipos, na Galácia, em Colossos. Ele não fundou pessoas, as pessoas faziam parte dessa estrutura. Existem
muitos livros que falam de como uma pessoa pode ser um bom pastor, mas existem poucos livros que falam de como uma pessoa deve ser um bom membro. A igreja é a única noiva de Cristo. A igreja é o único plano de Deus para alcançar o mundo. E a igreja é a única organização que durará para sempre. Tom Rainer, ele disse: ser membro da igreja não significa ter direito a receber privilégios. É um privilégio fazer parte de uma igreja. Agora, eu pedi para os membros da igreja que dessem uma definição sobre a igreja. E teve algumas pessoas que aceitaram o desafio. E eu quero ver se vocês conseguem ouvir o que eu achei aqui de uma irmã que deu, graças a Deus, e ela deu um testemunho do que ela pensa em ser igreja. Vamos pôr aqui no microfone. O igrejado é o fiel que sabe e se esforça para trabalhar na casa do Senhor, com gratidão pelo grande e imerecido amor que Jesus demonstrou na cruz do Calvário. O igrejado tem comunhão com Jesus todos os dias e, através da oração e meditação na Palavra de Deus, se apaixona pelo seu Salvador. E porque somos salvos, praticamos boas obras. Através da fé em Cristo Jesus, devemos interceder, contribuir com os nossos dízimos e ofertas, visitar enfermos e socorrer os irmãos em suas necessidades. O igrejado sabe que não pertence a este mundo, que é peregrino na terra. Portanto, busca em primeiro lugar as coisas do alto e a sua justiça. O igrejado deve viver como as 5 virgens prudentes, com azeite de reserva, com alegria no espírito transbordante. E quando o Senhor da Seara voltar, sejamos encontrados irrepreensíveis. Nós precisamos de um líder espiritual, um pastor que oriente e cubra a igreja de oração. Amém. Amém. Pai, Senhor, irmã Maria. Então, aqui nós vemos uma boa definição sobre essa questão que estamos abordando nessa noite. Pessoas que querem o noivo, mas não querem a noiva, que é a igreja do Senhor. E nós sabemos uma frase muito dita nos casamentos: o que Deus ajuntou, não separe o homem. E teve nos YouTube que eu estive assistindo, me chamou a atenção um internauta chamado Douglas Pacheco. Ele fez o seguinte comentário: o que você diria de uma pessoa que diz que gosta muito de você, mas não suporta sua esposa? O que você diria? Gosta de você, mas a sua esposa não. Quem não tem parte com a noiva, quem é a noiva? É o corpo do Senhor Jesus, que foi comprado com o precioso sangue, lá na cruz do Calvário. Então, se gosta só da noiva, mas não gosta da noiva, como será no arrebatamento? Como será nas chamadas bodas do Cordeiro? Mateus capítulo 22. Então são reflexões, e que Deus derrame
do seu amor pela igreja do Senhor. Esse amor não é só pastor, os líderes, mas esse amor deve ser compartilhado por todos, aqueles que tiveram um encontro verdadeiro com Cristo, gostam de estar no lugar que estão e devem zelar como Jesus zelou pela casa, pelo templo, quando ele teve a possibilidade de estar sempre ali no templo em Jerusalém. Quero sugerir, se você quiser se aprofundar mais, esse livro aqui, que foi escrito por um pastor do Rio de Janeiro, Idauro Campos, Desigrejados, e também esse livro parece que tem na nossa livraria, Eu Sou Membro de Igreja, um livro muito apropriado, escrito por Don S. Rainer. Eu citei aqui uma citação dele. Ser membro da igreja não significa ter direito a receber privilégios. É um privilégio. Abaixe sua cabeça e eu espero que nessa noite você teu amor pela igreja possa estar maior. Senhor, igrejados, quem são? Possamos refletir se nós fazemos parte integralmente, não superficialmente, da tua igreja, como corpo vivo, noiva de Cristo aqui na terra. Ajuda-nos a compreender este mistério de Cristo. Cristo deu a sua própria vida para que nós pudéssemos exercer a nossa fé conjuntamente com outras pessoas. Nos ajuda nessa missão e que possamos cada vez mais amar ao Senhor e amar a tua igreja. Agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.